E eu que achei que eu não ia ter algum testemunho para contar, compartilhar com vocês em relação ao ano 2025. Mas aprove ao Senhor realizar por esses dias, semana retrasada ou foi passada, por esses dias, realmente o Senhor me trouxe à memória que sim, e fez com que algo angustiante que eu passei no final do ano 2025 acabasse tudo bem e dentro de tudo isso fez com que uma promessa, mais uma promessa se cumprisse. Eu queria compartilhar aqui com vocês como testemunho, eu queria trazer aqui esse simples testemunho para edificar a sua fé, aumentar a nossa fé, né? Que quando a gente aqui fala e passa para frente as coisas que Deus faz, as coisas que Deus fez, as coisas que a gente vivencia, aumenta não somente a fé de você que está aí do outro lado nos assistindo, aumenta a nossa fé também, né? Como é bom a gente sempre estar relembrando das coisas que Deus fez, porque realmente a nossa vida, né, não é só vitória, né? A nossa vida não é só vitória, se fosse, né? Mas se não fosse as lutas, como é que chegaria às vitórias, né? Temos que dar graças por tudo, até pelas batalhas, até pelas lutas, porque é no meio das lutas e no meio das batalhas que o nome do Senhor é glorificado, que é onde ele tem a oportunidade de mostrar a glória dele, de mostrar o cuidado dele por nós, de mostrar o poder dele na nossa vida. Com certeza foi algo que mais uma vez eu prometi ao Senhor que se essa promessa cumprisse, eu viria aqui compartilhar com vocês, né? E esses dias ontem eu até agradeci, compartilhei na igreja, na minha igreja, que eu pude ir lá em João Pessoa nesse feriadão, e eu tive a oportunidade de honrar, né, a Deus agradecendo lá na igreja, na frente de todo mundo. E estava faltando aqui, né? Queria desejar para vocês um feliz 2026, que ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo, o ano está ainda começando. E eu queria desejar um feliz ano novo, um feliz 2026, que Papai do Céu venha abençoar o teu ano em todas as áreas da sua vida e encha você, a sua casa e a sua família de muita paz, saúde, renovo, restauração, renovação dos planos dele, das promessas dele, dos sonhos dele e também dos seus, que você tem orado, que você tem clamado, que você tem colocado e derramado nos pés do Senhor. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês sejam renovados, espero que vocês sejam edificados, né? Que esse é o objetivo desse vídeo. Vamos embora começar esse vídeo? Vem comigo. E como de costume, e para não perder o costume, eu queria aqui lembrar para vocês o quanto você é alguém do coração de Deus, o quanto você é especial para papai. Não esqueça disso no início desse ano, né? Sempre bom lembrar o quanto é um privilégio, o quanto é bom sermos filhos amados por Deus, o quanto é maravilhoso termos essa identidade, essa nossa identidade estruturada no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, dentro da nossa alma. Essa identidade estruturada de filhos amados do Pai. Porque quando temos essa identidade estruturada, nada nem ninguém consegue nos destruir. Podemos ser até abalados, mas não destruídos. Continuamos firmes na rocha, continuamos de pé no meio das lutas, continuamos mesmo num momento de angústia, mesmo num momento de frustração, mesmo num momento de medo, de fracasso, de desespero, continuamos de pé, olhando para o alvo, que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem a nossa força, o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora do aperto, né? Na hora da necessidade, na hora da angústia. Que a gente não só tem um Deus, temos um Pai. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente fica achando que Deus é só Deus, isso às vezes cria uma barreira, às vezes isso cria uma distância. E quando a gente lembra que ele não é só Deus, ele também é nosso Pai, aí isso nos traz a lembrança de aproximação,
traz a lembrança de intimidade, traz a lembrança que o véu já foi rasgado e tudo se fez novo, traz a lembrança que temos liberdade de aproximação com o nosso Pai. Sim, temos um Pai para compartilhar o nosso dia a dia e tornar o nosso fardo mais leve. Iniciando o testemunho, gente, referente a 2025, eu passei por algo no final do ano em relação à saúde, né? A minha mãe passou por uma luta no final do ano, né? Perto de Natal, mais ou menos. Dia 19, mais ou menos, dia 20, por aí. Minha mãe teve um probleminha de saúde, o qual foi socorrida de última hora com muita dor. Eu tinha acabado de chegar da confraternização do meu trabalho nesse dia, né? E quando eu cheguei, né, da confraternização, a minha mãe estava em casa passando mal. E, mãe, vamos agora para o hospital. Chegando lá, ela foi medicada, logo foi medicada, né? A pressão estava lá em cima. Fizeram todos os exames nela. E após a tomografia, o resultado da primeira tomografia lá foi que deu diverticulite, né? Diverticulite é algo que dá no intestino, né? São os divertículos quando ele inflama. Os divertículos são tipo umas bolinhas que aparecem na parede do intestino. E quando inflama, né, é uma dor terrível. Após a minha mãe ser medicada, fazer todos os exames, e aí, né, o médico achou por bem não liberar. E disse, ó, a senhora já deu uma reduzida na dor, a sua pressão baixou, melhorou, isso lá na urgência, né, no primeiro dia. Porém, eu não vou poder liberar a senhora. A senhora vai precisar ficar internada para fazer um tratamento de medicação, tomar antibióticos, e a senhora vai precisar ficar. Minha gente, o mundo da gente ali meio que a gente ficou sem chão, né? E não vou mentir para vocês, o medo veio tudo na hora. Acho que minha mãe nunca precisou ficar internada, a não ser para algum tipo de procedimento, algum tipo de cirurgia. Isso já final de ano, faltando só alguns dias para o Natal, e eu, meu Deus do céu. E naquele momento eu lembro que aquela crise que minha mãe teve não foi a primeira vez, né? Foi a terceira vez. Porque a primeira vez que ela teve essa crise foi fraco. Acho que foi o que aconteceu em 2024. A primeira vez que teve a crise, o médico fez a tomografia e, olha, deu diverticulite, mas a senhora passa 7 dias aqui tomando tal antibiótico, em casa, vá para casa, tome 7 dias de antibiótico, e minha mãe ficou boa, melhorou, ok. Quando foi ano passado, em dezembro, né? Começo de dezembro, primeira semana de dezembro, mais ou menos, ela teve uma segunda crise. Acho que alguma coisa que ela tomou, que ela comeu, não sei, que essa dor voltou novamente e eu precisei socorrer novamente. Mas essa segunda crise foi fraca também, igual à primeira. Mais uma vez mandou para casa e mais uma semana de antibiótico, antibiótico X, ok. E procure um gastro, um prócto, para depois fazer um exame mais específico, né, para cuidar disso aí. Aí minha mãe, como ficou boa, melhorou da segunda crise, enfim, a gente não procurou, ela não procurou um gastro para, enfim, achou que estava boa, melhorou, ok. Quando foi perto do Natal, dia 19, 20 mais ou menos, a terceira crise. E essa terceira crise veio com tudo. Então, voltando ali para a notícia, né, após as medicações que ela tomou nessa terceira urgência que eu levei, após as medicações, depois o médico avaliar tudo ali, viu que a pressão tinha voltado ao normal, as dores já tinham amenizado, a tomografia deu a diverticulite, porém, eu não sei se vocês perceberam que ultimamente a gente está usando essas urgências e os médicos é tudo boizinho, assim, mais novo que eu. Você pensa que você era, meu Deus do céu, mais novo que eu, parece que os meninos de 20 anos, eu não sei, os meninos e as meninas. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês aí têm ido para urgência ultimamente nesses hospitais, não desmerecendo, né, galera? Mas assim, não vou mentir para vocês que bate uma insegurançazinha, bate. Mas enfim, começou o primeiro dia de antibiótico no primeiro dia da internação, né?
E a médica que recebeu ela na internação era outra menina, praticamente, né? Aí eu fiquei, e eu não vou mentir para vocês, eu me preocupei mais uma vez. Mas é isso, gente, a gente precisa confiar, até nessas horas. Mesmo em meio do medo, mesmo em meio da angústia, da insegurança, das fraquezas, das nossas falhas, e tem que confiar que a nossa vida está primeiramente na mão de Deus, para depois estar na mão do homem aqui na Terra. Depois de uns 3 dias mais ou menos, tomando a medicação, o antibiótico, eu lembro que os incômodos continuavam, né? Eu lembro que as dores já tinham um pouco reduzido, os vômitos já tinham parado, graças a Deus. Porém, os incômodos no abdômen ela ainda estava sentindo. Os incômodos ainda meio fortes. Não as dores como ela chegou, mas ainda estava incomodando. E eu lembro que a médica ali sugeriu uma segunda tomografia enquanto ela estava lá e pediu com contraste. E foi aí que dobrou a nossa angústia lá dentro, porque esse segundo exame que ela fez lá no meio da internação foi que apareceu uma complicação, né? E diverticulite, gente, não é algo grave. Se evoluir para uma complicação, aí começa a ser grave. E ela, a senhora vai para uma cirurgia, a senhora vai ter que ser operada. A gente olhou assim para a cara dela e ela foi bem sincera, direta, objetiva, como tem que ser, porém eu achei ela meio terroristinha, né? Mas tudo bem. E eu lembro que a senhora vai ter que ir para a cirurgia. E a gente vai chamar um cirurgião para vir avaliar a senhora e infelizmente vai precisar ir, porque é algo grave, algo sério, lá, 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 lá. E ela disse que no dia seguinte ia chamar o cirurgião para ir lá avaliar a minha mãe, porque ele é que ia decidir bater o martelo, né? Naquele momento, né, antes do médico aparecer, do cirurgião aparecer lá na sala da minha mãe para visitar ela e avaliar, saí ligando, mandando mensagem para todo mundo de oração que eu conhecia, meus pastores de João Pessoa, meus pastores daqui de Recife, para minhas tias, para minha mãe sair dali, para a gente ir para casa. Eu queria levar minha mãe para casa e lá, 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 que eu tava. E não vou mentir para vocês, minha gente, um medo terrível de perder minha mãe. Não vou mentir para vocês. E você pode dizer aí do outro lado, ah, mas não é crente, cadê a fé? Eu não tenho problema nenhum em dizer para vocês. Eu não sou nenhuma super crente, né? Que eu acho que não existe nenhum super crente, né? Pode ser o homem de Deus tamanho nível hard que for. Pode ser sei lá, o maior pastor, a maior pastora, o maior título, o maior cargo que existir dentro de uma igreja. Ainda assim, todos eles são seres humanos. E antes de serem pastor, missionário, diácono, presbítero, não sei o que, profeta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, antes de serem alguma coisa, primeiramente, eles são homens e mulheres, seres humanos igual a mim e a você. Suscetíveis a erros, suscetíveis a cair, suscetíveis a pecar, suscetíveis a ter medo, suscetíveis a se apavorar, suscetíveis, sabe, a qualquer coisa. Ninguém está livre. Essa é a verdade. A fé às vezes vai lá para baixo, né? A fé às vezes que está lá em cima vai lá para baixo. Até os homens da Bíblia, as pessoas que viveram experiências com Deus na Bíblia, que Deus fez história com eles de dentro da Bíblia, mas ainda assim não deixaram de ser pessoas que Deus escolheu, não deixaram de ser pessoas que Deus levantou. E às vezes a gente tem que chamar reforço. E chamar reforço, o que é chamar reforço para tu, Elda? É se lembrar de pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que pode nos dar uma palavra, que pode fazer uma oração, que vai nos lembrar de quem somos no Senhor, né? E quando nos lembramos de quem somos no Senhor, muitas vezes a gente não vai conseguir lembrar sozinho. Para nos lembrar que somos escolhidos, para nos lembrar que, peraí, eu tenho Deus, eu tenho um Pai, porque na hora do aperto, minha filha, na hora do aperto, o inimigo, exatamente é o que o inimigo quer deixar a gente desse tamaninho aqui, ó, mais baixo, mais raso que o chão. Aí às vezes é preciso Deus chegar e nos levantar.
e nos lembrar, ó, eu te chamei, eu sou teu pai, você não tá só, você tem um Deus, você não tá sozinha, você não tá sozinho. Eu tô aqui, eu tô te vendo, eu tô com você, eu tô do seu lado. E quando a gente tá assim, a gente não consegue orar, a gente não consegue clamar, a gente não consegue profetizar no meio do vale, no meio do deserto, no meio do nosso problema. E assim, desse jeito, quando a gente fica desse jeito, o problema fica o nosso problema ele se torna muito maior do que ele realmente é. Essa é a realidade, é ou não é? Infelizmente é isso, gente. Eu acho que não é só eu que passo por isso, não, né? E graças a Deus eu fui socorrida em oração. Aí eu lembro que primeiro foi os meus dois pastores lá de João Pessoa, o pastor Mário e a pastora Ana, que eu quero falar com vocês e quero ver vocês, e a gente vai orar aqui nós dois pela chamada em vídeo. Aí pronto. E naquele momento oraram por mim, pela minha mãe. Ela começou a dar palavra pra gente, começou a orar, né? Os dois oraram com muita fé, com muita força. E foi falado, né, que a gente testemunharia. E eu lembro que ela deu uma receita pra gente. Elda, cante aí 3 hinos da harpa de sangue. Se você estiver do outro lado e perguntar, Elda, como assim cantar hino de sangue? Porque na harpa cristã, ele tem hinos tanto que fala sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, tem hinos que fala sobre a cruz, né? A cruz que Jesus levou, que Jesus morreu, fala também sobre agradecimento, sobre bênçãos, sobre cura, sobre renovo. Então, assim, tem vários temas em relação às músicas, em relação aos hinos da harpa cristã. Então, não vou mentir que esse tempo que eu passei morando em João Pessoa, eu aprendi a gostar dos hinos da harpa. Eita, quando eu era pirralha, minha gente, e ouvia os hinos da harpa, pelo amor de Deus, eu começava logo a dormir, achava um saco. Por quê? Porque eu não entendia o propósito de louvar o hino da harpa. Para que serve? Gente, é uma arma poderosa. Louvar hino da harpa é uma arma espiritual poderosa nas mãos de quem sabe usar, nas mãos de quem realmente acredita, né? Nas mãos de quem é adorador, principalmente. E é isso. E depois um pastor que é daqui de Recife, pastor Manuel, ele também fez uma chamada em vídeo, né? E ali minha mãe ficou muito feliz, né, também em receber a oração não só dos meus pastores de uma pessoa, mas também desse daqui de Recife, pastor Manuel. Ele orou com muita fé, com muita força e também falou, né, que a gente iria testemunhar. E a terceira pessoa, minha gente, que orou foi aonde eu vivi uma experiência muito grande, nessa terceira pessoa que intercedeu pela gente, que foi uma pastora Rose, a pastora lá de Paulista, né? Que é de onde eu morei. Essa pastora, ela foi a pastora que ministrou no meu culto de ação de graça em 2023. E eu lembro que nessa tarde, nesse dia, né, que os pastores ligaram para minha mãe para orar por ela, eu falei com a pastora Rose, está acontecendo isso, isso e isso. Ore pela minha mãe também, a gente já recebeu a oração, mas eu estou pedindo reforço a quem eu conheço. Gente, ela me mandou um áudio, ela não conseguiu orar. Assim, eu não vou mentir para vocês, ela não ligou, ela não fez chamada em vídeo, e ela disse que queria ir lá pessoalmente visitar, mas não ia conseguir ir lá visitar. Mas ela mandou um áudio, só um áudio. Aquele áudio eu senti poder de Deus saindo de mim. E eu lembro que naquele momento que ela me respondeu, eu estava deitada no sofá, porque a maca, né? Tinha a maca lá no quarto onde minha mãe estava deitada, nas medicações, e tinha um sofá do acompanhante ao lado da maca. E eu estava deitada naquele sofá. E foi quando chegou a mensagem dessa pastora Rose, que é daqui de Paulista. E quando eu ouvi aquele áudio, aquela mulher cheia também, e muito usada por Deus, mas quando ela falou, gente, eu senti algo tão forte, tão poderoso em mim, que eu não tinha sentido em nenhuma outra oração, em nenhum outro áudio, em nenhuma outra chamada em vídeo. Naquele momento ela fez assim, Elda, teve um momento do áudio que ela fez assim, Elda, nas suas mãos tem fogo. Nas suas mãos tem fogo, profetize.
sobre a sua mãe, porque quando eu estava no hospital com o meu filho, os médicos deram o diagnóstico, né, ruim, deram um diagnóstico que não era bom, um diagnóstico contrário, e eu ali profetizei naquele quarto sobre o meu filho. Era como se os médicos tinham desenganado o filho dela, algo assim, que ele não tinha jeito, quando o filho dela nasceu, não ia para casa, ia ter que ficar no hospital, e ela disse que deu uma de louca no dentro do hospital, em oração, em clamor ao Senhor, e todo mundo ficava olhando assim para a cara dela, como assim? E ela clamava, e ela profetizava sobre o filho dela, vida sobre o filho dela, cura sobre o filho dela, e não queria saber quem estava olhando, quem estava achando que ela não estava, né, boa do juízo. Ela disse que só fez o que Deus colocou no coração do que tinha que fazer. Mas, gente, enquanto ela contava essa história para mim nesse áudio, ela falou para mim: Elda, tem fogo nas suas mãos. Profetize, porque aquilo que sai da sua boca, o céu vai assinar embaixo. Minha gente, eu senti um negócio dentro de mim. Eu senti um negócio, um poder que meu amigo reacendeu um negócio assim em mim, que fazia tempo que eu não tinha sentido aquilo. E aí o Senhor me trouxe a lembrança das vezes que eu orei a Deus, muitas vezes lá atrás, há muitos anos atrás, que eu pedi a Deus para colocar fogo nas minhas mãos, para quando eu colocasse a mão em alguém, quando eu colocasse a mão sobre algo, alguma coisa, quando eu colocasse a mão sobre uma pessoa que precisasse, algo da parte do Senhor acontecesse, ou a presença de Deus tocasse, ou aquela pessoa fosse batizada, ou aquela pessoa fosse curado, renovado, algo acontecesse da parte do Senhor. E eu lembrei que eu orava, Deus botar fogo nas minhas mãos. E eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca falei isso para ninguém, gente. E naquele áudio a pastora falou isso. Elda, tem fogo nas suas mãos. Bote a mão sobre a sua mãe, sobre a enfermidade. E profetize assim, 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 assim. Minha gente, eu senti um poder sobre a minha vida naquele momento que eu assisti, que eu ouvi aquele áudio, que eu me levantei com ousadia, não sei de onde veio aquela ousadia, claro, eu sei do Senhor, né, do céu, mas eu vou dizer para você que me veio uma ousadia absolutamente do nada quando eu ouvi aquele áudio. Eu me levantei com toda, né, veio uma força, veio uma ousadia, veio uma coragem, veio um negócio que eu nunca vi na minha vida, que eu levantei daquele sofá, fui até a minha mãe, nem ela estava esperando naquele momento eu fazer aquilo, ela estava deitada assim, quase dormindo, quase cochilando. Eu botei as mãos assim sobre o abdômen dela e comecei a orar com a fé que eu não sabia de onde veio, mas claro, né, do céu. Eu comecei a orar, orar, orar com a fé, com um fervor tão grande, com as mãos sobre a minha mãe, que a glória do Senhor desceu sobre aquele quarto. E eu fiquei pensando no meu pensamento, enquanto eu orava sobre o ventre da minha mãe, enquanto eu profetizava sobre o ventre da minha mãe, eu ficava pensando ao mesmo tempo, meu Deus, que ninguém entre nesse quarto para não pensar que a gente tá ficando do juízo, né? Que ninguém abra essa porta para não atrapalhar esse momento, em nome de Jesus. Enquanto eu orava e falava, eu pensava isso. Mas enfim, graças a Deus, ninguém abriu a porta para atrapalhar aquele momento, porque não sei se vocês sabem, nesses hospital particular, o tempo todo o povo entrando na sala. Na sala não, no quarto. É não sei quem da limpeza, é a tia da limpeza, é não sei quem para poder levar a comida, é a copa para levar água, a copa para levar o chá, é a comida, é a janta, é não sei o quê. Aí entra a enfermeira para botar a medicação, entra a técnica de enfermagem, entra o médico. Então, assim, é o tempo todo entrando e saindo gente no quarto de internação. Enquanto eu orava sobre a minha mãe, eu ficava pensando, meu Deus, que ninguém entre aqui nesse quarto, porque, né, o manto realmente começou ali e o céu desceu. O céu ficou baixinho naquele quarto, porque eu senti um poder muito grande enquanto eu orava, enquanto eu profetizava sobre o ventre da minha mãe, e minha mãe sentiu a mesma coisa. Então nós duas ficou chorando, nós duas ficou falando em línguas, eu falava em línguas, minha mãe falava em línguas, as duas falando em línguas, e eu falava em línguas ao mesmo tempo que eu falava, eu profetizava as curas sobre a vida da minha mãe, vida sobre a vida dela, restauração da saúde dela, que sobre o intestino dela
não ia ter mais nada, que todo mal tinha caído por terra, gente. E eu e minha mãe chorava, eu e minha mãe clamava, eu e ela, sabe, falava em línguas, e assim, eu e ela, para vocês terem uma ideia, não foi só eu que sentia a presença de Deus, não. Não foi só eu que sentia ali a glória de Deus, não. A minha mãe sentiu também, porque nós duas sentíamos a mesma coisa. E a gente entrou ali no mesmo poder, na mesma glória, nós duas ao mesmo tempo, sabe? E isso foi muito especial, foi muito marcante esse momento para mim, sabe? Foi uma experiência, essa parte, dentro do meu testemunho, entendesse? Então, foi algo grandioso. E depois ali, acho que a gente ficou quase em torno de 5 a 10 minutos nesse momento, assim. E eu chorava tanto, eu não conseguia levantar a cabeça, porque minha cabeça arriou, assim, de tanto peso da glória do Senhor sobre a gente. E foi muito forte. Foi muito forte. Inclusive, eu tenho que ir na igreja dessa pastora para poder contar sobre isso, né? Mas logo em seguida teve a visita do cirurgião, que era o que ia fazer a possível cirurgia, né? Quando o cirurgião entra, Dr. Pedro Pinheiro foi o mesmo cirurgião que operou ela em 2024. Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram o meu testemunho do início do ano passado, 2024, falando sobre o meu testemunho em 2023, que eu contei também o finalzinho de 2024, que minha mãe passou por uma cirurgia para retirar um nódulo das costas de gordura, nesse mesmo hospital, aqui em Recife. Aí, para surpresa da gente, o cirurgião que entrou lá nessa internação da minha mãe agora, do problema de diverticulite, foi ele, o mesmo médico que operou ela. Ele é cirurgião geral lá do hospital e especialista também na parte de intestino. Aí quando ele entrou e viu a gente, aí ele, oxe, a senhora. Aí pronto, aí, né, no que ele viu a gente, ele examinou minha mãe. Aí eu fiquei mais tranquila, não vou mentir para vocês que nessa hora eu fiquei com o coração mais tranquila, porque ele é um médico mais velho, mais experiente, né? E ali eu senti uma segurança maior também, porque ele entrou ali também no momento, mas o Senhor entrou primeiro, né? Então, primeiramente o Senhor e segundamente esse doutor, né? Quando ele avaliou minha mãe, examinou ela, tudinho, ele, olha, a gente vai fazer o possível para a senhora não fazer essa cirurgia agora, porque se eu tiver que operar a senhora na crise, vai ser muito mais arriscado. E eu prefiro a gente mudar o tratamento do antibiótico, eu vou passar um outro antibiótico para a senhora, vou acrescentar um anti-inflamatório, né? Então a gente vai mudar as medicações aí que a senhora iniciou no internamento para um que eu vou passar. E a senhora respondendo a essas novas medicações, a senhora pode ser que a senhora não precise fazer essa cirurgia. Começou a nova medicação, que ele passada por ele, né? O segundo dia, e ele foi lá visitar ela, viu ela de novo. O terceiro dia, ele foi lá de novo. Então, ele ficou acompanhando a minha mãe nos dias seguintes após a nova medicação. Aí, minha mãe foi melhorando, gente, para a glória de Deus, né? Os incômodos foi diminuindo, as dores passando. E minha mãe, cada vez que o médico ia lá, ele apertava a barriga dela e via que estava menos inchada, ela estava sentindo menos dor, enfim, estava, né, com o semblante mais tranquilo. Enfim, estava realmente se recuperando. Ai, meu Deus do céu, e aquilo foi, né, uma esperança para a gente, sendo que chegou o Natal. E a gente acabou tendo que passar o Natal pela primeira vez dentro de um hospital, porque tinha que completar mais 7 dias dessas novas medicações que o médico chegou e passou, né? E aí que eu acho que se tivesse feito essas medicações passadas por ele desde o início, desde o primeiro dia de internação, a gente tinha saído antes. Mas como, né, o doutor acabou entrando na situação depois, no meio do caminho, e aí teve que completar mais ou menos com uns 14, 15 dias lá. Após o Natal, que a gente passou lá, meu pai junto com a gente também, tudinho, várias pessoas indo lá visitar minha mãe, minhas tias, ia pessoas lá me render, né? Porque, graças a Deus, combinou de eu estar de férias. Exatamente quando minha mãe internou, no dia seguinte eu entrei de férias. Diga aí, minha mãe se internou numa quinta, ou foi numa sexta. Aí na segunda-feira seguinte eu entrei de férias.
E as minhas férias foi no hospital cuidando dela, né? Ainda bem que foi quando eu entrei de férias, porque eu pude ficar perto da minha mãe o tempo todo ali presente, do lado dela, cuidando o tempo todo, de olho nas coisas lá, com ela o tempo todo. Aconteceu que a gente ficou até o ano novo, gente, dia 31. Graças a Deus não precisou romper ano A, mas a gente ficou até a véspera de ano novo, dia 31. E eu lembro que um dia antes da gente ser liberado, a médica só vai liberar se realmente tiver tudo bem, se ela vai fazer uma outra tomografia para poder liberar ela. Ah, e outra coisa, e os exames de sangue dela, a inflamação já tinha regredido, já estava melhorando. E ela falou para minha mãe, a notícia boa é que seus exames de sangue, a infecção que deu, as coisas que deu, já tá regredindo, já tá evoluindo bem, já tá tudo bem, o seu exame de sangue, mas eu quero ver uma tomografia. E eu só vou poder liberar se essa última tomografia realmente estiver bem, se as complicações tiverem saído, porque eu não posso liberar a senhora se a senhora ainda estiver com as microperfurações no seu intestino, porque é algo sério lá. Aí eu lembro que, quando ela fez essa última tomografia, enquanto estava lá internada, sendo que o cirurgião, né? Eu falei com ele pelo WhatsApp, eu fiz, doutor, a médica aqui, a doutora fulana aqui, da responsável por ela, tá querendo usar contraste na minha mãe de novo, eu não quero, por favor, libera a minha mãe. E outra coisa, por ele, a gente já tava em casa, ó, tinha passado Natal em casa por ele. Toda vez que ele ia visitar minha mãe, ele dizia assim, a senhora já pode ir pra casa. Por mim, a senhora vai pra casa hoje. Pela médica, a gente tinha passado ano novo lá também. Chegou dia 31 e minha mãe fez essa tomografia. Não deu as complicações que a segunda, a do meio, deu. Entendesse? Não tinha mais como segurar a gente. E ela, ó, vou liberar a senhora, o seu exame de sangue realmente vem dando bom, já tá melhor, já tá sem os sintomas, já tá, reduziu tudo, realmente, enfim. Mas a senhora vai me prometer que a senhora vai ser acompanhada pelo especialista, que era o cirurgião, o médico que ia operar, né, se fosse o caso de operação. O médico que ia operar ela é o médico que está acompanhando ela até o momento, até agora, né? Tá sempre fazendo os exames, está sempre se cuidando para não voltar. E ela liberou a gente no dia 31 e eu fiquei muito feliz. Foi uma felicidade assim muito grande a gente sair daquele hospital com a minha mãe bem. A gente rompeu o ano na igreja aqui em Recife. Porque assim, tem anos, às vezes tem ano novo que eu passo na igreja, né? Como ano passado, no ano novo, eu passei na casa de uma tia minha, aí esse ano eu resolvi passar na igreja. Não é todo ano, final de ano que eu passo na igreja, não. Mas, tipo, eu procuro sempre romper na igreja, né? Às vezes eu tento assim, um ano eu passo na praia, eu rompo na praia. No próximo ano eu rompo na casa de alguém, no próximo ano na igreja. Aí eu fico intercalando, né? Muito bom o culto, é maravilhoso, eu, minha mãe e meu pai. E é isso, gente. E eu lembro que, aí beleza, rompemos ano novo e minha mãe realmente iniciou uma vida saudável, né, em relação à alimentação, em relação a fazer exercício, em relação a uma promessa cumprida, foi que na primeira semana após que minha mãe foi liberada, eu acho que dia 6 mais ou menos, dia 7 por aí, eu e minha mãe foi no culto do ciclo de oração. Como eu estava de férias ainda, né? Eu voltei das férias dia 10 de janeiro, na igreja de um dos pastores que orou pela minha mãe. Gente, que culto abençoado. Que teve um momento que Deus usou o pastor Manuel, que é o pastor de lá, dessa Assembleia de Deus. Teve um momento que ele estava lá no microfone, lá na frente, eu e minha mãe, assim, orando, né, em pé, ouvindo ele falando, todo mundo, a igreja de pé, e ele falando no microfone. E teve um momento que ele se aproximou da minha mãe, no meio de todo mundo, botou assim a mão nela e fez assim: a senhora não vai precisar fazer cirurgia. A senhora vai trazer o resultado do exame aqui e vai testemunhar o que Deus fez. A senhora não vai precisar de cirurgia. Então, mesmo minha mãe tendo sido liberada da internação, ainda poderia ter a possibilidade de ainda fazer a cirurgia, entendeu? Porque a médica da internação falou assim: olha, a senhora, eu vou liberar a senhora da internação, a senhora vai ser acompanhada para
quem sabe mais para frente marcar a cirurgia, né? Porque pode ser que ainda precise. A depender dos próximos resultados, das próximas tomografias que a senhora for fazer ao longo desse tempo que vai ser acompanhada. Pode ser que ainda precise. Ali, beleza, não tinha falado mais para ninguém, né? E foi exatamente o que aconteceu, gente. Após esse culto, a minha mãe foi atendida pelo doutor Pedro, né, que foi uma consulta. Como ela começou a ser acompanhada por ele, aí a minha mãe foi para uma consulta dia 7, ou foi dia 9. Eu sei que eu fui com ela, ainda estava de férias. Aí chegou lá, o doutor examinou ela, viu que ela estava bem, a senhora está bem, não sei o quê. E olha, a senhora vai repetir a tomografia. E após esse resultado, a gente vai, né, avaliar a senhora melhor, porque aí a senhora vai ficar mais uns dias de medicação em casa, mais umas semanas de medicação, e daqui a 2 semanas a senhora volta, que eu quero ver esse resultado dessa outra tomografia, agora após essas medicações que eu vou passar para a senhora em casa. Aí pronto, isso foi início de janeiro, tá? Aí quando foi lá pro dia 20 e pouco de janeiro, já finalzinho de janeiro, a minha mãe repetiu essa tomografia, né? Agora fora da internação, ela já em casa, já bem melhor e tal, e só seguindo as orientações desse especialista que está acompanhando ela. Quando ela repetiu essa tomografia, minha gente, e eu fui pegar o resultado do exame, foi aqui no Português, aqui perto de casa, quando eu peguei o resultado e trouxe, minha gente, eu não aguentei esperar o médico ainda ver o resultado, eu já botei logo no chat GPT. Tirei a foto, o chat GPT me deu um resumo desse resultado. Quando eu vi lá 100 perfurações no intestino, sem complicação, tudo normal e diverticulite em regressão. Amém ou não amém? Amém. Ah, dá glória aí, gente, também comigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E, gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Minha mãe começou a chorar. Ela, dá glória, mãe, dá glória. Não tem mais nada aqui de complicação. Deus fez, Deus cumpriu a promessa. A senhora vai precisar mais de cirurgia, eu tenho certeza. Quando a gente for lá no médico, a senhora vai ver. E realmente, a gente foi no médico agora levar o resultado do exame, né? Agora há pouco. Acho que foi semana passada, foi semana retrasada. Foi antes de carnaval, né? Acho que foi semana retrasada, foi um dia desse aí, foi agora há pouco. A gente foi no médico levar o resultado desse exame. Quando ele viu o resultado do doutor Pedro, ele olhou para ela e fez: olha, os ventos estão a seu favor. Pelo que eu tô vendo aqui, a senhora já tá melhor, não tem mais nenhuma complicação, tá dando aqui diverticulite em regressão. A senhora já tá bem melhor, agora é só continuar alimentação saudável, continue exercício, continue, assim, para a senhora não comer, voltar a comer como a senhora comia antes. A senhora realmente vai precisar seguir uma dieta. Inclusive, minha mãe está emagrecendo muito, está emagrecendo, né? Inclusive, ela vinha ultimamente querendo fazer a bariátrica, né? Antes desse rolo todo que deu, ela estava com os encaminhamentos para fazer os exames para poder se submeter a uma bariátrica, sendo que acabou acontecendo esse probleminha de saúde e acabou que ela está emagrecendo da mesma forma, tipo, nem vai precisar mais de ir para bariátrica, porque é algo que aconteceu que está fazendo ela emagrecer e só comendo realmente saudável. Não vai precisar de cirurgia bariátrica e nem vai precisar da cirurgia de mais nada. Mais uma promessa que se cumpriu na nossa vida, na minha casa. Eu estou muito grata, gente. Eu estou muito grata porque a gente não merece. Não é porque, assim, Deus faz as coisas, não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonzinho, não. A gente não merece. Cada coisa que Deus faz na minha vida, toda vez eu falo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas tu é fiel, tu és bom, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu és poderoso, é sério. E esse é mais um vídeo, né, de agradecimento, de testemunho, de agradecimento daquilo que Deus fez na minha vida em relação ao testemunho mais forte que eu vivi em 2025. E como eu falei no início, eu achei que eu não ia ter um testemunho para contar. Porque realmente 2025 foi um ano de mais experiência com Deus,
Não foi um ano muito bom. Perdi meu cachorro também. O amor da minha vida de quatro patas, minha gente, foi um ano que me rasgou por dentro. Nunca imaginei sentir essa dor para um animalzinho, mas meu Deus do céu. E foi um ano que eu precisei me enclausurar para renunciar, para ouvir mais de Deus, para sentir mais de Deus. Eu estava precisando me achegar mais a Deus. Aí fechou o ano com a minha mãe. Mas como por esses dias se realizou essa promessa na vida da minha mãe, na vida da gente, que realmente minha mãe não precisaria mais da cirurgia, que minha mãe foi restaurada. E eu lembrei da oração que eu fiz sobre a vida dela, impondo as mãos sobre ela, que o mal, eu profetizando, orando ali no abdômen da minha mãe, que o mal, né, ia desaparecer, cura sobre ela, vida sobre ela. E realmente Deus fez. Aprove Deus nos usar para, né, impor as mãos e algo acontecer. E é isso, que no meio das nossas lutas, dos nossos problemas e dos nossos dilemas, a gente se lembre que que da nossa boca sai também o poder de Deus, que da nossa boca também sai vida, que da nossa boca também sai cura, que da nossa boca também sai renovo, que da nossa boca também sai bênção da parte do Senhor na vida de alguém. E até na nossa própria vida, né? Que muitas vezes a gente nem acredita, né? Que Deus vai fazer algo, que vai usar a gente mesmo para algo para a gente. A gente só acha que às vezes Deus vai usar para o outro. E às vezes a gente nem acha que vai usar para o outro, que vai usar a gente. Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus não é para mim, não. Eu acho que eu não mereço viver as coisas de Deus. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, viu? Que a gente não merece viver as coisas de Deus, que a gente não merece ser instrumento nas mãos de Deus, que a gente não merece, sei lá, que a gente não é suficiente para ser usado na vida de alguém, ser bênção na vida de alguém, colocar as mãos na vida de alguém e algo acontecer. Às vezes a gente acha que isso não é pra gente. É pro fulaninho na esquina. É pra irmãzinha lá do ciclo de oração. É pro pastor fulano de tal. Isso não é pra mim, não. O quê? Deixa eu te dizer, Deus me chamou e te chamou para ser bênção nas mãos dele, para ser canal de bênção nas mãos dele, para também ser instrumento nas mãos dele, para viver as coisas dele, que ele tem para a nossa vida, que ele reservou, preparou, fez, para nos entregar, para nos dar, para a gente viver, compartilhar e testemunhar das maravilhas dele. E não é somente para o irmãozinho lá, não é só para a irmãzinha, para a missionária, para o pastor, para a pastora, para não sei quem, para quem tem cargo lá em cima, para quem tem cargo não sei aonde. Não é para mim e para você, que somos também ali filhos e filhas amadas por Deus. O fato da gente ser somente filho ou não ter nenhum cargo, não ter nenhum título, não quer dizer que a gente está impossibilitado de viver as coisas dele, não. Deixa eu te dizer, na palavra de Deus diz que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Lá na Bíblia do Senhor não tem que ele procura os pastores, que procura os profetas, que procura os que faz milagre, os que têm os dons não sei de quantos, os que têm não sei quantos talentos, não sei quantos dons. Não. Graças a Deus, glória a Deus que na Bíblia tem que ele procura os verdadeiros adoradores. Então eu entendo que o maior título de um cristão é ser adorador, é ser adoradora, é ter um coração de adorador. Porque não adianta a gente ser pastor, filha da missionária, filha da irmãzinha do ciclo de oração, não adianta a gente ser o ministro de louvor, não adianta a gente ser o tocador que toca não sei das quantas, que roda não sei quantas vezes 360 graus, se a gente não tiver um coração adorador. Então, entendo que o maior título de um cristão é ser adorador e ser adoradora. Então, eu queria lembrar isso aqui para vocês, que se você tem um coração genuíno de adorar o Senhor, de agradar ao Senhor, de fazer, por mais que muitas vezes não consiga, por mais que muitas vezes falhe, mas se no teu coração
tiver a intenção de agradar o Senhor, de adorar o Senhor, de querer obedecer, mesmo quando não conseguir, mas pelo menos ter a intenção de querer obedecer, de querer agradar Ele, de querer ser um filho melhor, uma filha melhor para Ele, você e eu temos sim o lugar de vivenciar milagres, maravilhas, coisas, planos, projetos, propósitos da parte do Senhor. Viver as coisas que Ele tem, viver para a glória dEle, ser um instrumento na mão dEle, poder falar do amor dEle. Porque assim, minha gente, não pense que eu estou aqui porque eu sei falar, não. Não pense que eu canto porque eu sei cantar, porque eu tenho vozeirão. Não, porque eu nem acho isso. E nem pense que eu fico falando porque eu me acho metida, porque eu me acho que sei falar. Ao contrário, eu acho que nem eu sei falar, mas eu falo. Mesmo sem saber falar, eu falo. Mesmo sem saber cantar, sem ter o vozeirão, eu canto. Mesmo sem, sei lá, muitas vezes com a fé lá embaixo, mas às vezes eu ouso, né, aumentar a minha fé e lembrar das coisas que Deus já fez para poder continuar vivendo coisas com Ele. Então, é isso. Quando naquelas vezes a gente vier o pensamento na nossa mente que não somos dignos de viver as coisas de Deus, de não viver as coisas que Ele tem para a nossa vida, toda vez que a gente pensar ao contrário de tudo isso, que a gente se lembre que se tivermos dentro de nós um coração sincero diante de Deus, fiel e adorador, principalmente sincero e adorador, com intenção de agradar a Ele, mesmo muitas vezes sem força, sem conseguir, mas Ele vê a intenção do nosso coração, Ele esquadrinha nosso pensamento, nosso coração e nosso sentimento. Se tivermos esse coração genuíno diante do Senhor, somos sim propícios a viver e continuar vivendo dos milagres do Senhor, das maravilhas do Senhor, das coisas que somente Ele faz e que não tem preço. Gente, não tem preço viver as coisas de Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre saúde mental é algo que já vinha no meu coração. A gente vai falar sobre o coração ansioso, sobre ansiedade nos dias atuais, tá? E mais para frente sobre algumas experiências que eu vivi com Deus em 2025. Sim, tem algumas sobre sonhos, né, que eu sonhei, que aconteceu, e vou deixar mais para frente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, porque essa é a segunda vez que eu tô tendo a oportunidade de agradecer. Ainda tem mais 2 lugares para eu ir para agradecer. Tem mais 2 igrejas. Agradeçam as coisas que Deus faz. Compartilhe das maravilhas de Deus. Nesse final de semana, lá na igreja da minha pastora Ana, lá em João Pessoa, eu vi um simples testemunho do filho dela, que é líder de louvor, que é meu antigo líder de louvor, né? Que nessa igreja eu passei 5 anos mais ou menos servindo no Ministério de Louvor lá. E o filho dela, que era meu antigo líder, ele antes dele me chamar para cantar lá, ele contou um pequeno testemunho simples que ele estava na fila do supermercado, a esposa dele estava, né, naqueles desejos de comer algumas coisas diferentes e ela pediu coxinha a ele para comprar coxinha de frango no supermercado. E no supermercado ele disse que estava com X valor para comprar. Estava com um pequeno valor para comprar, porque em um dos aplicativos do banco onde tinha mais dinheiro, ele não estava conseguindo abrir naquele momento. E só conseguiu abrir o aplicativo de um banco onde não tinha muito dinheiro lá. E ele disse que na hora de passar as coxinhas, a pessoa lá do caixa, ou foi a pessoa do caixa, ou foi a pessoa que estava esperando para ser atendida também, olhou para ele e disse: fui com a sua cara, leve tudo, pode levar tudo pelo preço que você tem aí, não precisa pagar a mais não. Ou seja, Deus tocou no coração daquele homem que estava ali, na fila do caixa com ele, fez com que esse meu antigo líder levasse a quantidade de coxinha que ele queria para a esposa dele e para ele pagar o valor que ele tinha ali. Vê?
Um simples testemunho, gente. E às vezes, eu quero que você veja um simples testemunho de uma coxinha, né? Que Deus tocou no coração daquele homem atender a necessidade que estava no coração desse meu antigo líder. E até a minha pastora também, no momento que ela falou no microfone, ela disse que muitas vezes já aconteceu com ela, dela ir na feira e comprar uma determinada verdura, uma determinada mercadoria, e a pessoa que está ali, Deus tocar na pessoa que estava ali, olha, leve mais. E nem com dinheiro para levar mais ela estava, mas ela saiu com mais produto porque Deus tocou no coração de alguém ali para levar. Gente, isso é a coisa mais linda que tem, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Testemunho não é só quando a gente ganha carro, quando a gente ganha casa, quando a gente ganha um emprego, quando Deus dá um casamento, quando Deus coloca dinheiro não sei aonde, quando algo grandioso acontece. Testemunho também é quando Deus cumpre uma pequena coisa, que aos meus olhos e aos teus olhos às vezes é tão simples, às vezes nem é digno de ser contado, às vezes nem é, a gente acha que nem é digno de ser contado, que às vezes a gente acha que nem vai surtir alguma coisa, que nem vai gerar fé, mas gente, até nos pequenos detalhes Deus trabalha e é digno sim de ser compartilhado para aumentar a fé de outras pessoas. Tem um testemunho também pequeno que uma vez eu ouvi de um pastor meu, o pastor Jean, lá da Batista Miramar. Uma vez ele contou, véio, desses testemunhos simples. Ele disse que chegou no interior, que foi fazer missão no interior, e ele estava pedindo a Deus, Deus, eu estou com a vontade de comer macaxeira com galinha guisada, uma vontade e um desejo no coração de comer macaxeira com galinha guisada. Quando chegou nesse interior, ele disse que a irmãzinha lá, olha, pastor, do nada, ele disse que a irmãzinha chegou, olha, pastor, eu fiz galinha guisada com macaxeira para o senhor. Vê, gente, que coisa simples, mas que Deus toca no coração de alguém para saber a tua necessidade. Gente que às vezes nem te conhece, gente que às vezes nem tem intimidade contigo. Quantas vezes já aconteceu comigo? Gente que eu nem tenho intimidade, nem conheço, mas que Deus tocou no coração de alguém, é uma necessidade que eu tava. Deus faz ou não faz, gente? Deus faz. Deus toca ou não toca? Deus toca. Deus chega ou não chega? Chega. Às vezes, muitas vezes, esses testemunhos pequenininhos, que às vezes aos nossos olhos não é nada, são os que valem muito mais para o Senhor do que os grandes. Então, eu queria aqui dizer para vocês que se vocês tiverem um testemunho, nem que seja pequenininho, nem que seja daquele que para você nem tem tanto valor, compartilhe. Fale para as pessoas ao seu redor, que muitas vezes tem gente ao nosso redor que está precisando ouvir isso aqui. Ouvir um testemunho pequeno desse, que aos nossos olhos, às vezes, muitas vezes não tem valor, mas vai ter valor para o irmãozinho do lado, para um amigo teu, para um colega teu de trabalho, para uma pessoa que a gente conhece, que vive do nosso lado, e que vai aumentar a fé daquela pessoa. Então é isso, não que a gente não menospreze os pequenos testemunhos, né? Que a gente não só valorize os grandes, que a gente também valorize os pequenos detalhes, os pequenos detalhes que Deus visita da nossa vida. E é isso que eu queria dizer para vocês, né? Deus não só é Deus das coisas grandes, Deus também é Deus das coisas pequenas. Amém? E é isso que eu queria deixar para vocês, essa reflexão, esse testemunho, essas palavras, esse aprendizado. E um beijo no coração de vocês, um abraço em cada um de vocês. E que vocês tenham um resto de ano abençoado pelas mãos do Senhor. E é isso, até os próximos vídeos. Estou muito feliz de ter conseguido compartilhar isso aqui para vocês, muito feliz. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abração em vocês. Tchau, tchau.